é dia de Ação de Graças, uma comemoração tradicional que começou lá nos Estados Unidos. No Brasil, esse dia foi instituído em 17 de agosto de 1949, no governo de Eurico Gaspar Dutra, lei número 781. Ou seja, o Dia de Ação de Graças aqui no Brasil é sempre celebrado na quarta quinta-feira do mês de novembro. E para falar sobre esse dia, a gente vai receber aqui no estúdio, já recebemos, aqui no estúdio, o presidente do Conselho Regional de Psicologia de Goiás, o Adson Arantes Gama. Seja muito bem-vindo novamente aqui ao nosso programa Pai Eterno, Adson. Muito feliz de estar nesse espaço e ainda mais falando de um sentimento tão lindo e tão gratificante para que as pessoas entendam a importância das emoções positivas. Adson, eu quero já começar perguntando o que é esse Dia de Ação de Graças? Você já deu uma palhinha aqui relacionando com gratidão. Há diferença, não? O que significa ação de graças? Olha, porque o que é importante, né? As pessoas às vezes confundem gratidão por muito obrigado, né? Muito obrigado, quando você recebe um presente, você está ali, você agradece tudo. E nesse sentido, a ação de graça, né? A graça, ela está nesse entender que a gente precisa estar grato pela vida, grato pela... Às vezes você tem uma história no seu passado que traz essa gratidão, porque a gente tem que viver no nosso presente. Tem pessoas que vivem lá no passado e são pessoas tristonhas, ou pessoas que vivem lá no futuro e essa questão da ansiedade. E hoje nós estamos vivendo num momento muito difícil à humanidade, né? Eu sempre falo que nós estamos vivendo numa mesma tempestade, mas navegando em barcos diferentes. Então hoje, né, no Dia de Ação de Graças, é importante que a gente reflita sobre essa emoção e mesmo de tantos sentimentos, tantas emoções que são emoções que nos levam à tristeza, que nos levam à angústia nesse momento que a gente está vivendo, é importante que a gente cultive essas emoções positivas. E uma das emoções, né, que a gente tem que ver e tem que cultivar é a gratidão. Tem até a neurociência, ela explica muito sobre isso. Hoje a gente tem aí a psicologia positiva que retrata as 8 tipos de emoções positivas que a gente tem. E uma delas é a gratidão. Então, às vezes, eu fico vendo no Insta, no Face, para tudo quanto é coisa, as pessoas colocam gratidão. Você já viu? Gratidão Sim. Aqui, gratidão aquilo. Não, gratidão realmente é um sentimento bem profundo e que a gente tem que cultivá-lo e respeitá-lo. Porque a partir do momento em que você percebe o mundo com essa ação de graça, né, vai conectando a sua vida e você vai entendendo e compreendendo, inclusive com a resiliência, que é uma outra palavra que é muito colocada hoje em dia. Então, a resiliência é quando você consegue enfrentar algo na sua vida que você não teve governabilidade. Por exemplo, uma doença que você tem que enfrentar, você perde um emprego, você tem algum problema no casamento ou situações que você não tem. E a partir do momento em que você consegue perceber essas emoções positivas na vida, você vai conseguindo realmente expandir e enfrentar as dificuldades que acontecem aí. Nós temos um público muito particular que acompanha a gente à tarde no Brasil inteiro. Homens e mulheres que já fizeram uma caminhada na vida, pais, avós. Quais são as características de que a pessoa não está cultivando esse sentimento saudável de gratidão? Como é que ela é? Que traços ela tem? Porque talvez fique mais fácil, porque apresentar o que não tem pode continuar não tendo. Que sinal evidencia que a pessoa não está cultivando esse lado positivo da gratidão? Olha, quando você não aprecia o seu café da manhã, você está me entendendo? Isso é ótimo, né? Quando você não aprecia o seu café da manhã, você está ali, acorda de manhã com um mau humor, quando você não aprecia o seu jardim, não aprecia as relações. Então, a gratidão, ela tá ali costurando todo esse processo, alinhavando todo esse processo
E aí as pessoas que já fizeram essa caminhada já estão ali aposentados, os filhos já estão trabalhando ou vivenciando. E aí o que é interessante é refletir aqui sobre o tempo e o espaço. Porque quando você está trabalhando, você acorda de manhã, você trabalha o dia inteiro, você leva filho, você tem ali os problemas do dia a dia. E quando você muda o eixo e você vai ficar em casa, né? E principalmente nesse momento desse grupo que antes da pandemia já tinha ressignificado para grupos de convivência, terço dos homens e por aí vai. Terceira idade, isso tudo, eles tiveram que voltar para dentro de casa, né? Então tiveram que ressignificar isso de novo. Então, por isso que é importante falar para essas pessoas que estão aí nos assistindo, que perceba quais são as questões positivas que estão acontecendo, porque normalmente a gente foca em questões negativas e isso vai criando uma dimensão muito grande. E um dos sentimentos, que é o que a gente está trazendo hoje, eu poderia estar falando das outras emoções, mas a gente está falando dessa gratidão, que é isso, é você acordar de manhã, é você cuidar do seu corpo, é você olhar, tem ruga, tem cabelos brancos, é olhar ali no retrovisor do carro e olhar para trás e falar assim, gente, mas eu fui demais, eu fiz muitas coisas e viver esse presente. Então, esse presente como presente, entenderam, gente? Bacana como demais. Presente, porque a partir do momento você vai conseguir. Obviamente, vai estar enxergando menos às vezes, vai ter dor nisso, dor naquilo, daquilo outro, mas é importante até que se cuide mesmo com a questão da pandemia, quem é diabético, quem tem problema de colesterol, tem que estar indo no médico, tomando todos os cuidados, porque a doença continua. Então, a gratidão da vida, a gratidão de você ter essa história toda, né? E para os mais novos, é importante que a pandemia cancelou muitos sonhos, né? Muitas coisas, mas que a gente tem que ter perspectiva de vida e aí você percebendo vários pontos positivos da vida e aí você ser grato por isso. E aí isso a gente chama de resiliência. E aí cada um de nós, e aí sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não sou eu que estou falando isso, é o Caetano Veloso. É o poeta. Né? O poeta. Bacana. Então é importante que realmente a gente vivencie e hoje nessa quinta-feira, a gente trazendo essa questão da ação de graça, que você pare de ficar mandando mensagens que eu falo, vou usar o termo técnico só para poder explicar, assíncronas, que é aquela mensagem que você põe lá, né, no WhatsApp, aí depois demora um tempo, você fica sem conexão. Liga, põe o vídeo, fale com as pessoas que seu coração está falando, né? Fale a importância, use hoje essa quinta-feira para você demonstrar o seu amor e a sua gratidão para as pessoas que estão aí no seu dia a dia, seu filho, seu esposo, seu parente, seu amigo, seja o que for, vamos realmente usar esse dia, né, como marca aí para que realmente... Gratidão é também cantar, não é? Claro, é isso. Tem surpresa aí, Vanessa? E por isso a gente tem convidado especial hoje aqui com a gente. Nós vamos falar via remoto com o cantor Antônio Cardoso de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ele está lançando a versão da música que é muito conhecida, Quão Grande És Tu. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Pai Eterno. Muito obrigado, uma alegria imensa. E o nosso psicólogo também é um pouco poeta aí. Obrigado. Caetano, Vamos lá, Antônio. O Caetano gostava de dizer, como é bom poder tocar um instrumento. Parte realmente assim, eu vivi uma emoção, Vanessa, Padre Donizete, extraordinária com a gravação dessa canção há pouco tempo no estúdio das Irmãs Paulinas. Sem dúvida, gravar essa canção, que já me acompanhava como palavra de vida há muitos anos, porque toda vez que eu a escutava, eu me emocionava muito. E, claro, nesse momento de uma travessia tão difícil na humanidade, a gente tem que ter realmente assim, em vista a gratidão como a mais bela das orações, porque ela gera uma energia extremamente positiva. As pessoas, mesmo num momento de dor, de angústia, onde muitos não querem abrir as portas, as janelas, enfim,
Eu acho que cantando eu fico melhor, né? O que é que vocês acham? Posso cantar? Vamos. Cantar. Quão grande és tu, essa música que é muito conhecida e que embalou, né, padre? Várias vezes a nossa vida. Ah, com certeza, ela é linda. Lá na minha paróquia sempre canta no domingo de Páscoa, na missa da manhã, depois, no final da homilia, toca um trompete e a gente entoa isso belamente. Vai, Antônio, com você. Amém. Pedir que o Brasil abra o seu coração nesse momento para esse Deus tão amoroso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Juntos! Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ouço a cantar, cruzando os montes, vales e florestas, o teu poder mostrando a criação. Juntos! Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, ó Pai eterno. Quão grande és tu, quão grande és tu. Vamos pedir que esse Pai eterno ilumine ainda mais as nossas estradas, essa nossa difícil travessia. Nosso coração se abra, especialmente para os preferidos de Jesus, os pequenos. Que a vacina não tenha nenhum gesto de egoísmo, mas de partilha. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo para salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu. Cante, Vanessa. Quão grande és tu. Pode cantar, Pai. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Ai, que maravilhoso a gente poder celebrar esse dia de ação de graças, né? Com essa presença. Quando tem música, tudo toca no coração, não é, Wadson? Com certeza. Essa composição que realmente já nos traz, né, à memória tantos momentos importantes que você com certeza já ouviu e que está agora cantada pelo Antônio nessa nova versão.
E hoje eu até me emocionei com uma pessoa no início do programa, né, padre? Uma devota mandou pra gente dizendo assim: olha, eu quero agradecer porque eu acordei. Meu marido, meus filhos, porque a gente anda, porque a gente trabalha, porque a gente tem condições de continuar caminhando. Eu acho que é por aí o caminho da verdadeira ação de graças, não é, Wadson? Com certeza. É você entender e compreender que nós temos um caminho para seguir, né? Então, e aqui é importante a gente refletir, porque às vezes as pessoas têm um preconceito com pessoas com mais de 60 e fala que elas ficam mais ranzinza. Na verdade, ninguém fica mais ranzinza por ter mais de 60. É a pessoa que antes era ranzinza que continua sendo ranzinza um pouco mais. Boa. Então, a velhice, né? Aperfeiçoou a E ranzinzice. Isso. E aí, você trazendo essa história, ela é muito interessante porque essa música traz uma lembrança de um padre verbista, que ele já era aposentado e está lá na minha cidade. Eu tinha 16 anos e eu sou psicólogo por causa dele, porque ele trabalhava com grupos e ele era muito pluralista, né? E nisso eu tenho a gratidão de ter, de hoje eu estar aqui como psicólogo por causa desse padre. E aí meu coração falou, vai falar disso porque eu acho que é importante que a gente tem pessoas que nos inspire. E a gratidão é isso, né? Você, né? Qual que é o legado que você vai deixar para as pessoas e para o mundo quando você for embora dessa vida? Né? Se você tiver só um ano de vida, né? Qual que é o legado? O que é que você está fazendo? A gente não precisa ser Madre Teresa de Calcutá. A gente precisa ser humano e saber da nossa humanidade. E a partir do momento em que você está ali nas relações sociais, seja no trânsito, seja dentro dos ônibus, por aí vai, como é que está sendo o meu comportamento relacionado a essas emoções positivas? E aí é importante que a gente reflita sobre isso, porque o mundo está muito egocêntrico, egoísta, as pessoas estão só olhando. Gostei muito quando o senhor trouxe a questão do consumismo. É importante, porque senão a gente é levado a consumir coisas que não tem nada a ver para o nosso dia a dia. E aí ser gratos pela nossa história. E ser gratos pela nossa história não é ficar numa zona de conforto, não, gente. É você entender que você tem que ser proativo. Senão, você vai cultivar emoções negativas. E essas emoções negativas, elas existem. Mas a gente tem que enfrentar, né? Eu achei muito legal você trazer esse tema das pessoas que estão ali com mais de 60, que estão vivendo a sua história. É difícil? Mas o quê? Eu estou realmente enfrentando ou estou colocando tudo por debaixo do tapete e aí eu perco o meu equilíbrio emocional, né, e a minha sanidade? Então é importante que a gente saiba de onde é que está vindo essas emoções que não são legais e a gente enfrentar e saber o que você trouxe sobre essa história. Estou feliz porque eu acordei, estou feliz porque eu tenho uma história que eu estou seguindo essa história e da melhor forma possível. Então, a neurociência explica muito bem isso. Né? A gente não vai fugir das emoções negativas, porque elas estão aí, mas que a gente foque nas emoções positivas diárias. Então, tem... Wadson, só um minutinho, para a gente dar um recado para o Antônio ali, para a gente... Antônio, dê o seu recado final, que a gente te libera para você não ficar preso aí no quadrado. Muito obrigado, viu, pela participação aí, uma alegria imensa com a TV Pai Eterno, você, padre, Vanessa. Você gravou pela Paulus, pelo selo Paulinas. Paulinas. Selo Paulinas. Então, quem quiser, encontre, é um bom presente de Natal. Pois é, todas as plataformas digitais. Bacana. Fácil achar. Eu agradeço a vocês que me acolheram aí com muito carinho. E que Jesus tome conta de cada um de vocês e esse ano novo que se inicia aí logo, logo, seja pleno de confiança, né? Que é isso tudo que a gente precisa para fazer essa travessia. Bênção do Pai Eterno para você e para os artistas da esperança no Brasil e no mundo inteiro. Grande Amém. abraço, Antônio Cardoso, Tchau. cantor e compositor. Muito obrigado, viu, Vanessa? Muita paz. Wadson, o cultivo da gratidão e a confusão que se faz com esse apelo para ser feliz o tempo inteiro nas redes. Esse verniz insuportável de uma felicidade que não pode murchar, que não pode secar, que não pode trocar folha, não pode trocar casca. Onde vamos? Pois é, eu acho que isso que você traz é fantástico, né?
Porque nessas redes sociais, tá todo mundo lindo, maravilhoso, você cria filtro, né? Você muda, então nós vivemos uma sociedade imagética, padre. Então é tudo em cima da imagem e dessa questão virtual, né? É importante as redes? Sim, é tanto que nesse momento de pandemia mostrou claramente, a gente estava conectado com ele lá em São Paulo, aqui. Correto. E isso é muito importante. Eu sou professor de pós-graduação e de graduação e vejo que muitas vezes a gente está tendo mais conexão do que às vezes tinha em sala de aula. Mas o que é importante sobre essa questão dessa sociedade hedonista, né? Eu vou trazer esse termo hedonista, que é só o prazer pelo prazer, né? E a importância que a gente perdeu das relações longévolas, né? Quer dizer, relações com maior tempo. E aí as pessoas priorizando essa questão de ser feliz. Gente, tem dia que a gente está com sentimento ruim mesmo. Tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está indignado com determinadas situações. Então é importante que a gente entenda que a vida, né? Se eu hoje sou feliz, é porque um dia eu fui triste. Então esse paradoxo, ele tem que ser existido. E aí o que acontece, padre? A gente vive numa sociedade que eu falo que é do macarrão instantâneo, né? Que tudo tem que ser para agora. As pessoas estão esquecendo que tudo na vida é processo. Então a felicidade, ela está ali e ela está no ter e não no ser. E ela nunca atinge outras dimensões. O macarrão instantâneo, ele é imediatamente saboroso na boca que está morta de fome e que tem um monte de substâncias químicas combinadas lá que trata as regiões do palato todo e aguça de estímulo e você fica com aquela excitação de que é bom, mas imediatamente não faz bem porque altera toda a estrutura químico-orgânica do seu corpo e já não é mais o prazer, porque já te torna enfermo permanentemente. É a sociedade fast food. Não é? Né? É tudo rápido, sem processo, né? E isso, e aí tem o aumento, né, do índice de adolescentes, jovens e pessoas idosas aí querendo se matar, né? Esse autoextermínio, né? E isso é muito sério. E aí quando você realmente consegue entender e perceber que às vezes você que está aí nos assistindo, se você não está conseguindo, se você está tendo pensamentos ou ideias suicidas, está cansado da vida, é importante procurar sim, né, um grupo social, a igreja, mas é importante também procurar aí uma pessoa que realmente, um cientista, né, um psicólogo, um profissional que vai ajudar você nesse sentido. Então o orgulho tem que ser deixado de lado, tá? E por isso que eu disse sobre a questão da pandemia, né, que a gente está em barcos diferentes, porque realmente é difícil você vai saber o que vai acontecer no outro dia. Vocês estão vendo que a gente está aí aumentando o número de pessoas com a Covid, porque a gente está negando. Isso a psicologia explica, é negacionismo. Então a gente ficou esticado muito tempo ali em isolamento, em confinamento, então as pessoas estão acreditando que elas estão ali que vão, não, eu só usei a máscara um pouquinho, só aquilo outro, e aí estão contaminando cada vez mais. O negacionismo, então, revela um quadro psicopatológico de dificuldade de enfrentamento com o real. Com o real, isso mesmo. A dificuldade de enfrentar o real. Porque se pensar, nós estamos 170 mil pessoas mortas, né? Quantas famílias estão sofrendo luto? Né? E para alguns que tiveram aí a Covid, sabe o que eu estou dizendo. Que as sequelas da Covid, se você passou, se você não sucumbiu, né, não faleceu, e que você está aí vivenciando. E outras pessoas que não estão cuidando do outro. Né? Então, quem está aí, esse grupo que está aí nos assistindo, tome cuidado, né? É comprovado, né? Essa fragilidade, né? Por causa aí da idade, essas coisas. Então, a gente tem que ficar atento a essa situação. E isso é ser grato pela vida. Tá? E grato pela vida do outro. Nessa linha, lá na paróquia, eu gosto de dizer, sobretudo com o pessoal, com os mais velhos, eu digo assim, olha, vamos ficar isolados em casa, porque é melhor ficar isolado em casa sadio e cuidando da vida, do que depois ficar isolado, sendo cuidado e sem nenhuma condição de fazer escolha.
pegar o aspecto positivo disso é muito importante. Um isolamento com condições de tocar a vida, cuidar da casa, fazer coisas que muito tempo não fazia, Não tinha lavar. chance. Lavar, eu falo até dos álbuns, né? Eu trabalho com as senhoras, eu tenho um grupo de teatro chamado Senhora do Cerrado, tem 23 anos, que é a psicologia e a arte cênica. Então eu trabalho muito com elas, né? Desse sentido de ressignificar. É tanto que a gente está fazendo, ou estou fazendo com elas o Alto de Natal, aí eu ensino elas a gravarem, estudo, e a gente está fazendo o Conto de Natal. Então eu mandei os textos, e aí a partir de agora elas vão fazer os vídeos, e aí a gente vai fazer o Alto de Natal, porque todo ano a gente faz o Alto de Natal, e isso não vai deixar. Então, quer dizer, para essas senhoras estarem lá, porque elas vão arrumar roupa, figurino, elas vão arrumar o cenário delas lá. Maquiagem. Elas vão maquiagem. Bacana. Então, olha para você ver, e decorar os textos. Então, você que está nos assistindo, pega um vídeo e faz um vídeo para a família, manda ali, pega uma poesia. Produza. Uma arte. Produza uma arte, né? Faça um tricô, um crochê, ou vai lá cuidar das suas plantas, ou vai ver, arrumar os seus álbuns. E o álbum é importante, que aí traz a questão da gratidão, porque o álbum não é para ser melancólico, mas o álbum é para você poder falar, ali eu vivi, e agora no meu presente... Manter a conexão. E manter a conexão. E que agora eu também estou presente, Bacana. Porque senão fica uma melancolia. Perfeito. Então, se você está com a melancolia, realmente você tem que entender, porque aí você não vai comer direito, você não vai cuidar da sua saúde, e aí por aí cria aí um punhado de situações que não é legal para a sua vida. Que coisa. Muito bom, né, padre? Muito. Adson, eu queria que você desse agora umas dicas práticas para quem está nos acompanhando. Por exemplo, assim, a pessoa tem pensamentos negativos, só pensa, tá tudo difícil. Como que essas pessoas saem dessa situação para viver bem o dia de hoje, de ação de graça? A gente pode treinar para ser grato? Com certeza, as emoções positivas, sim, segundo o Seligman, que é o pai da psicologia positiva, ele coloca que a gente pode sim fazer uma intervenção, mas para isso precisa de uma palavra desejo, vontade, tá? Então, em situações em que você está dando crédito às emoções negativas, isso vai aumentando e de repente você fica aí sofrendo com sofrimento mental. Então é importante ter uma rotina aprazível, tá? Porque essa sociedade também, ela cobra para você ter alta performance, você já viu? Rotina isso, rotina aquilo. Nessa época da pandemia, gente, a rotina ela tem que ser aprazível. Claro, você tem que arrumar sua cama, né? Você tem que tomar banho, não ficar o tempo inteiro só de chinelo. De pijama. Né? De pijama, isso não. Que você realmente vivencie a sua rotina, mas uma rotina aprazível, tá? Então, não fique muito tempo deitado no sofá, sabe? Ou em jogos, né? Fazendo aquilo, mas que você vai para a prática. O cérebro, para funcionar, ele precisa que você esteja praticando algo, que você crie, que você seja criativo. E a criatividade, ela não é você fazer um quadro bonito, isso, mas é você aprender a resolver problemas, tá? Então, eu na pandemia, né, e eu também sou insulino dependente, sou obeso, então eu sou do grupo de risco. Então, gente, aprendi a cozinhar, a pegar coisas receitas da minha avó e tudo, e vou experimentando e tenho o maior prazer de fazer comida, né? Então eu faço isso, faço comida para mim sozinho, e aí eu invento, né? Aí, como eu também atendo online, né? Então eu estou lá no consultório, estou preparando aula, tudo isso, então estou na vida ativa. Mas você que não tem essa responsabilidade, que você crie atividades. E aí todas as sementinhas ruins que está nascendo, você encara ela, você enfrenta. O que é essa sementinha aqui? É uma inveja? É um sentimento de insegurança? É um ciúme? Né? Então o que eu tenho que fazer? Porque a gente tem que chorar no lugar certo e rir no lugar certo. Perfeito. Porque a gente fica chorando e rindo sem saber por quê. Então esse autoconhecimento, né? A Bíblia fala, conheça a verdade te libertará, né? A verdade de ressurgir, né? De ressuscitar esse seu lugar, né? Então isso é muito importante. E aí a gente está aqui no momento religioso, é importante que a gente fala, né? O que Cristo trouxe pra gente, né? E aí você estava falando do batismo, eu achei muito interessante, que eu já tive em Jerusalém também, já tive lá no Monte Sinai, mas eu acho interessante, isso, é o que você... olhando para você e que você identifique todos esses sentimentos que estão brotando, que são ruins, e os sentimentos bons
que estão acontecendo na sua vida e aqui essa questão da própria gratidão, tá? De você realmente falar, gente, por favor, na hora que você for agradecer algo, que você agradeça, não fica falando gratidão não, porque eu acho que já entendeu que a gratidão é uma coisa muito mais profunda, tá? Do que é colocada nessa rede aí de todo mundo feliz e todo mundo alegre. Bacana, bacana demais. Eu acredito que você em casa também ficou feliz com essa colaboração e nós ficaríamos aqui até tarde da noite, porque tem isso é um papo que rende muito. E eu muito. agradeço, né, ao Adson Arantes Gama, que é presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui de Goiás. Obrigada pela sua participação e por ter abrilhantado, né, esse dia conosco. Depois avise para a produção aqui o Alto de Natal, que vai ser uma coisa boa para nós aqui. Tá certo. Grande abraço. Um grande abraço, eu quero agradecer, né? E trazer uma palavra de Coríntios, tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Gente, ame você, mas quando eu falo de amor não é passar a mão na cabeça não, né? E cultivar a vitimização não, tá? É você realmente olhar para a vida e enfrentar que a vida tem os seus problemas e suas dificuldades, mas a gratidão ela te leva ao melhor lugar. Que bacana.